Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prisma Talks, o seu programa de muito conhecimento, estratégias, insights para alavancar a sua carreira profissional. E hoje eu tenho uma convidada super especial para falar de um assunto que eu amo demais, né? Mas antes de apresentar ela, vou falar sobre os nossos colaboradores, né? Hoje eu tô vestindo, né, a nossa famosa Lipivinha, né, esse look completo de blusa e calça, somente você encontra na Lipivinha, uma loja em que você tem vários tipos de looks para vestir qualquer estilo de qualquer mulher, né. A gente tem uma diversidade muito grande, atendimento de qualidade, então deem um pulinho lá, ou então, eles também enviam pelos correios, tá. O arroba deles é Lipivinha Modas. Eu vou deixar também um QR Code aqui na telinha, caso você queira também entrar para conhecer mais o trabalho deles, só apontar o celular para a telinha e entrar no Instagram deles. Também estou vestindo os acessórios maravilhosos da Suzy Bijoux. Nossa, gente, eu fico assim, me sentindo empoderada quando eu visto os acessórios da Suzy Bijoux. Olha só, cada peça mais linda que a outra. Eu coloquei no Instagram também para vocês verem as peças e o meu look de hoje, tá? Então, se você também tem interesse, quer ser uma mulher empoderada com os acessórios que te deixam ainda mais bonita, então vai lá, Suzy Bijoux. Também vou deixar o arroba para vocês com QR Code para vocês poderem acessar e também conhecer o Instagram deles. As lojas são uma do lado da outra, então você consegue vestir o seu look e colocar os acessórios no mesmo lugar, tá bom? Confiram. Além disso, não poderia deixar de falar das nossas mentorias e treinamentos para você que é área da saúde, área da tricologia, né? A gente trabalha muitas mentorias e treinamentos no Instituto Prisma. Então, se você quiser também fazer mentorias comigo, é só entrar em contato com a gente. O arroba é prisma.instituto, tá? E não se esqueçam de acompanhar o Prisma Talks nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. A gente está em todas as redes sociais para poder te trazer mais conhecimento e para alcançar mais pessoas, tá? Então, eu vou começar aqui apresentando a nossa convidada maravilhosa. Já conheço ela há um tempo, tá? Ela começou desvendando as regras da língua portuguesa e acabou ajudando mulheres a reescreverem as suas próprias histórias. É especialista em gestão das emoções, que guiou mais de 1.000 mulheres em processos individuais e mais de 2.000 em grupos de mentoria e formações. Ela mergulhou no universo do desenvolvimento humano com uma pós em psicopedagogia e descobriu uma verdadeira paixão que é a inteligência emocional. Desde então, ela acumulou informações que impressionam: neurociência, psicanálise, PNL, Master Coach e se especializou com o famoso Dr. Augusto Cury. Com esse arsenal de conhecimento, ela criou o desafio 31 dias de gestão das emoções, que impactou mais de 500 mulheres em grupos de WhatsApp e culminou no seu próprio livro, que é um guia prático e a levou a um título de best-seller. Hoje, ela é mentora de terapeutas e empreendedoras, ajudando-as a gerir suas emoções para alcançar os seus sonhos. Porque, como ela mesma prova, tudo começa com o poder da mente. Seja muito bem-vinda, Marta. Prazer, a honra é toda minha estar aqui, Andréia. Muito obrigada pelo convite, obrigada aí pela confiança. E vamos lá, bater esse papo que eu acredito que vai ser de muita importância na vida desses profissionais. Ah, com certeza, né? Quando a gente fala de gestão de emoções no mundo que a gente vive hoje, né? É um mundo acelerado, é um mundo que a gente tem que é tudo pra ontem, né. Eu estava até batendo papo, um dia aí com os meus amigos, né, falando sobre essas questões, né, que parece que a tecnologia ela acelerou tanto de uma forma que parece que acelerou a gente também, e tudo tem que ser para ontem. Principalmente agora com essa questão da inteligência artificial, né, tudo é muito rápido, a gente consegue fazer tudo pesquisas, né, até pelo ChatGPT, muitas coisas aí, né. Só que isso
impacta diretamente na nossa questão do emocional, né, principalmente você vê cada vez mais as crianças, né, hoje em dia, tendo várias questões de transtornos de ansiedade, sofrendo com muitas coisas, né. E eu queria falar um pouquinho com você sobre como essa questão do emocional pode impactar na vida profissional e por que que você acha que é tão importante, como que a gente faria para poder cuidar desse emocional para que a gente não, desenvolvesse, algum tipo de transtorno, né, porque é extremamente importante para o desempenho, né, do profissional, né. Sim. Hoje hoje nós temos um índice, né, de estatística muito alto dos profissionais que são afastados do seu emprego com questões emocionais. Hoje já está batendo o índice de 75% das doenças que afastam hoje o profissional, seja ele um colaborador ou seja ele um líder ou o próprio CEO, o dono da empresa, que se afasta do seu trabalho por causa de doenças emocionais. Então é um índice muito alto, 75%, ou seja, mais do que o câncer, mais do que a pressão alta, problemas Uhum, cardiovasculares, hoje as emoções estão batendo ali um índice muito alto desafiando esse profissional e mais do que isso, né, tirando ele do mercado de trabalho. Então isso tem crescido muito e a gente tem uma estatística aí para 2030 muito grave, não só uhum, no Brasil, mas no mundo inteiro, que para cada 10 pessoas que nós conhecemos, 10 pessoas que a gente tem ali convívio, 8 estarão com questões emocionais sérias. Ou já existe aí muitos artigos científicos comprovando, e existem já alguns países já, né, trabalhando a prevenção dessa questão da doença emocional com relação a essa estatística de 2030, que a gente já vê isso apontando muito aqui, uhum, né, hoje a gente beirando aí já em 2025, e a gente já vê isso acontecendo. Então é um impacto diretamente ao ser humano. E uhum. aí, já que chega no indivíduo, não tem como não chegar nas empresas, não tem como não chegar nos profissionais, principalmente, né, que eu vi você falando aí no início, nos profissionais da área da saúde. Exatamente. A gente fala sobre isso na verdade, qualquer área, né, as nossas emoções, nosso psicológico tem que ser muito bem trabalhado, né, porque o que eu vejo, né, é que os profissionais, eles estão trabalhando demais, trabalhando cada vez mais, e parece que aquilo ali nunca é o suficiente. E aí eu coloco até para você o meu exemplo, que eu sou empreendedora, né, então, profissional que é autônomo, empreendedor, né, que tem aquela carga de trabalho muito grande, né, porque as pessoas falam assim: "Ah, mas você é sua própria empresária, você pode escolher o seu horário". Uma grande mentira, né, gente, porque, quando eu Você juro. escolhe o horário para descansar, quando consegue. É, quando consegue. E às vezes quando você vai dormir, você não descansa, né, porque a mente tá ali trabalhando, trabalhando, trabalhando e ela não para. Aí eu dá vontade de rir quando eu vejo alguém falando isso, porque a sensação que dá é que a gente trabalha 24 horas por dia e se pudesse ter mais horas, a gente ia trabalhar muito mais, né. Eu acho que é até difícil desligar a mente para dormir, Sim, né. É muito difícil isso, o uso de telas, essas coisas assim, né, que eu vejo que a gente parece que não consegue desligar, né, do trabalho. E aí, às vezes, eu vou te falar que, eh, eu já cheguei num ponto de sonhar com o meu trabalho, que eu estava fazendo alguma coisa, tendo ideias em sonhos. exatamente. E aí a gente trabalha exatamente as 24 horas, porque às 8 horas ou 6 horas que nós deveríamos estar dormindo, a nossa mente não desliga e ela continua trabalhando. Então nós só fechamos os olhos. O empreendedor, o empresário, ele só, né, que não consegue gerir as emoções, que não consegue trabalhar, principalmente desacelerar os pensamentos, ele só deita e fecha os olhos. A mente Uhum, continua. E aí isso é prejudicial. É, como você falou no início, né? O uso de telas, ele pode influenciar? Não, ele não pode, ele realmente influencia. uhum, Hoje nós vivemos uma era de tanta tecnologia, de tanto crescimento, é a era que nós temos mais invenções, é a era que nós temos mais robôs, né, a gente tem aí a uhum. inteligência artificial, é a era que a gente deveria mais estar descansado.
É a era que a gente deveria mais estar em paz. Mas pensa, quanto mais cresce a tecnologia, quanto mais cresce a inteligência artificial, né, mais a gente cresce também em doenças Hum. emocionais. Mais nós crescemos com o aceleramento dos pensamentos, que Uhum. traz tantos transtornos e principalmente por trás desses transtornos, todas as doenças mentais e doenças físicas, fisiológicas. Hoje a gente tem um número muito grande de pessoas que chegam no hospital com pressão alta, detectando diagnosticando diabetes, Uhum. problemas no coração, veia entupida, dores de cabeça, dores no corpo inteiro, simplesmente porque a mente não para. Quando chega, faz todos os exames e o Uhum. diagnóstico é ansiedade, Uhum. depressão, síndrome do pânico, um burnout, e aí ou um conjunto de todas as doenças emocionais que a gente já tem nomes infinitos hoje em dia. E tudo isso por causa do uso das telas, por causa do que a gente chama, né, da lei da oferta. A oferta é muito grande. Então é o que você falou, eu desejo algo, eu tenho um objetivo, eu Uhum. tenho um alvo. E aí, no caminho desse objetivo, por exemplo, eu quero, abrir minha empresa. Meu Sim. sonho é ter um estabelecimento próprio, um local físico. E aí, quando eu estou num caminho, eu estou vendo lá a loja, eu estou vendo o local onde eu vou abrir o consultório, onde eu vou abrir, né, o local físico, e no caminho dessa pesquisa já vem uma outra oferta. E aí eu já estou pensando que naquele local, no meu espaço físico, eu preciso de um lustre de um jeito, porque na Uhum. internet, subindo ali, eu vi uma pessoa que eu sigo, eu vi alguém que eu me inspiro, que tem um lustre lá na sala dela, que tem um lustre lá no consultório dela e eu quero aquele lustre. Então agora meus pensamentos já começam a ficar naquele lustre. E agora eu tenho o orçamento do pintor, e agora eu tenho o orçamento de uma estante que eu vi que é legal, da Uhum. cortina, e aí cada vez mais na palma da minha mão, e aí aquele sonho que é tão lindo de Uhum. ter um local próprio, ou aquele objetivo, de repente ele começa eu digo, virar a teia de aranha, né, para Uhum. vários outros objetivos, e esses objetivos antes de acontecer eles começam a ocupar espaços nos meus pensamentos. E aí eu começo a querer, a querer, a querer, e quanto mais eu quero, mais eu tenho medo de não ter. Medo de não Uhum. ficar igual, medo de não chegar àquilo que a oferta aparece para mim na palma da minha mão, medo de não ter os clientes que eu gostaria de Uhum. ter, e aí o objetivo já viram vários objetivos e vai me sobrecarregando cada vez mais, com muito mais ofertas que eu nem desejava lá no início, que eu nem tinha especificado ali no meu objetivo, no meu sonho, e vai acumulando, acumulando, quando vê, eu não estou conseguindo dormir, eu estou Uhum. tendo ideias de quando eu for fazer ali a minha inauguração, ou como que eu vou contactar clientes, como é que eu vou fazer, Uhum. e aí meus pensamentos vão ali, eu nem falo no 220, mas no 560, É, eu tá fico até o tempo demais. inteiro pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e aí eu não tenho só esse objetivo, porque esse é um objetivo, profissional, mas eu tenho os Uhum. meus objetivos pessoais, Pessoais. mas aí eu tenho os meus objetivos financeiros, eu tenho os meus objetivos do relacionamento, da saúde, em Sim. outras áreas da minha vida, que também vão ocupando, e eu não consigo gerir esses pensamentos. Uhum. Então, quando eu não consigo gerir, e aí a gente tem uma doença grave, né, que o Augusto Cury ele fala muito há anos atrás que nós seríamos invadidos por essa doença, e nós vemos hoje criança, adultos, idosos, que é o SPA, né, a síndrome do pensamento acelerado, eu não consigo parar os meus pensamentos. Então eu tô almoçando, eu tô pensando no jantar e nem vejo o que eu tô comendo. Uhum. E aí eu tô jantando, eu tô pensando como que eu vou acordar no dia seguinte, o que eu tenho que fazer, eu nem vejo o que eu tô comendo ali. E assim sucessivamente, com todas as demandas do nosso dia e os nossos pensamentos sempre à frente Aham. do nosso estado do aqui e agora. E aí isso é prejudicial demais, e aí a gente perde totalmente a gestão das emoções, porque quando a gente fala de pensamento, é do pensamento que vem os sentimentos. E Uhum. aí quando eu não paro para entender o que eu penso, ou pelo menos para questionar o que eu penso, eu não vou conseguir gerir o que eu sinto. E quando eu for ver, eu só sinto. E aí eu Uhum. sinto o quê?
Eu não paro para ver. Quando eu vou ver, as mãos já estão tremendo, a barriga já está o tempo todo doendo, eu começo a suar, o Uhum. coração começa a acelerar, e quando eu vou ver, os meus sentimentos já viraram patológicos, já viraram doença. Sim. Uma coisa que você falou também é sobre a questão, por exemplo, você citou o lustre. Ah, eu vi um lustre lindo ali no Instagram, eu vi numa clínica de referência, uma pessoa que eu tenho como referência, e eu quero aquele lustre, porque tá tão bonito, eu acho que na minha clínica tem que ter aquele lustre. E aí eu acho que entra um pouquinho também das comparações, Sim, porque eu vejo que na estética, principalmente na estética avançada, né? Porque é um mundo, assim, que as pessoas veem muito glamour, né, aquela coisa muito enfeitada, é tudo lindo, maravilhoso, só que ninguém sabe o quanto que é difícil você manter tudo aquilo ali, né. Tem, muitas coisas por trás que na internet ninguém passa. Na internet só coisa é tudo mil maravilhas, o mundo cor-de-rosa, e aí o profissional às vezes começa a se comparar demais, aí você vê, eu não sei se você já percebeu, assim, que os profissionais, muitas vezes, eles querem alcançar o que não é atingível, né. Eles veem aquilo ali, mas aquilo ali é como se fosse uma maquiagem da vida, né. E cada vez mais eles ficam, se sentindo fracassados, deprimidos, eles olham para a própria vida e falam assim: "Poxa, mas, poxa, fulano de tal tá alcançando tanta coisa, tá crescendo tanto, por que que eu fico para trás?", né. Você teria alguma coisa que poderia, ajudar esses profissionais a pararem de se ficar nessa comparação o tempo todo que não é saudável nem um pouco, né? sim. Então, a primeira coisa é gerir o tempo de tela. Não tem como você não se comparar com a quantidade de ofertas que a gente tem na palma da mão. E aí o quanto eu me dou para isso, porque quando a gente fala de profissional, né, principalmente na estética, nessa, né, área que cresce cada vez mais, a Sim. gente precisa de conhecimento cada vez mais, a gente está em busca desse conhecimento, né, cada vez mais procurando ali um vídeo no YouTube, o que está mais funcionando no Instagram, quem está vendendo mais, quem está aparecendo mais. Então, se tem sim uma necessidade de estar com a tela na mão, de Uhum. buscar isso, de pesquisar isso, seja qualquer rede social que aparece ali, mas precisa ver que profissional que está em alta, como é que ele está fazendo, o que ele está fazendo para modelar. O Sim. que acontece é que a gente perde o equilíbrio com isso. A gente deixa de modelar e faz o que você acabou de falar, para se comparar. Uhum. Então uma coisa é, eu me inspirar num profissional que ele está há 20, 30 anos na minha frente no mercado. E eu Uhum. acabei de começar, eu já quero ser grande como ele. E eu desejo ter o mesmo número de seguidor que ele, eu desejo ter a mesma sala que ele, e sem entender que para ele chegar lá, ele teve um processo. Ele Uhum. começou com degraus, e eu não olho os degraus, como você falou, eu não vejo os bastidores, eu só vejo ele lá. Então eu quero aquilo lá. E aí, para entender que para chegar aquilo lá, eu preciso começar com o primeiro degrau, que talvez uma parede sem nada, um enfeite no fundo, e aí eu quero já chegar colocando as pernas lá no último É. degrau. E aí isso realmente traz um cansaço ou uma desistência antes mesmo de começar. E aí a dica é, quando você tiver alguém para modelar, ou que você tiver que estudar na rede social, ou você for buscar alguém, você tenha limites para isso. Uhum. Porque a gente se perde. A gente vai ali, a gente vai buscar um profissional, quando a gente vai ver, a gente já tá vendo 10, 20, a gente já tá vendo a vida do outro. E É. aí a questão é: limite o seu tempo, tenha gestão do teu tempo. Porque se você não tiver gestão daquilo que você vê, que é o teu tempo, é o que você faz no seu dia a dia, até que horas a que horas, e por exemplo, eu fico numa rede social tal, até que horas eu fico subindo e descendo. Se você pegar o seu celular hoje, uma dica é: pega o seu celular hoje, que qualquer celular mais barato aí Uhum. do mercado vai te dar a tua quantidade de tempo por dia que você fica nele. Sim. Se for mais de 5 horas, você já está sendo um profissional na estatística de doença emocional. Se você Uhum. passa mais de 5 horas e não é trabalhando, não é fazendo planilhas, não é fazendo o seu post, é mais de 5 horas, o seu celular vai dar isso, em qual Aham. rede social você fica. Se você passa mais de 5 horas nas redes sociais só olhando a vida de outra pessoa, seja para se inspirar ou não, você já está fadado a ter uma doença emocional. Uhum. Então a primeira coisa é
ter gestão de quanto tempo você fica nas redes sociais. Começar a perceber isso, porque nós ficamos inconscientemente, tá no piloto automático. A Sim. gente acorda, já tá subindo, a gente almoça, já tá subindo, É. a gente anda na rua, já tá subindo, a gente tá fazendo tudo, já está subindo. E quando for ver, o teu celular ele te diz em qual rede social você fica, em Uhum. quantas horas você fica. Você vai pegar aquela rede social que você fica mais tempo e você vai ver o que que você tá fazendo ali. A dica é, o que que você está fazendo ali? Você está olhando para crescer ou para se comparar? Uhum. Se for para se comparar, você pode ter certeza, você está frustrada, você está decepcionada, você está exatamente como você falou aí, o tempo todo. Por que que fulano consegue e eu não? Sim. Quando na verdade, será que fulano está conseguindo mesmo? Você não tem nem tanta certeza assim, você só vê o que que ele está postando ali. E às vezes é uma mentira também, Às né. vezes é uma mentira, às vezes é uma maquiagem, às vezes é uma Uhum. história, e às vezes nós ficamos doentes por causa de histórias mentirosas. Então a Uhum. primeira percepção é: perceba o seu tempo, o que que você está fazendo com ele. Porque se você não consegue gerir o seu tempo, como que você vai gerir a emoção que você não está nem vendo? É. Então perceba o seu tempo. O que que você faz quando acorda? Como que você acorda? As pessoas já acordam ligando o celular. Só mais 5 minutinhos, desliga o despertador, ou então quando pega de novo já vai para a rede social, quando vê: "Ai meu Deus, já são tal hora". O empreendedor É. que não tem aquela necessidade de sair na hora marcada, então: "Já são tal hora", quando vê já foi roubada ali nas primeiras horas da Uhum. manhã, e vendo o quê? Vendo geralmente alguma coisa que no final do dia vai trazer uma frustração e uma decepção, que É. são as 2 emoções que derrubam qualquer empreendedor e qualquer pessoa que queira conseguir algum sonho, algum objetivo. Então, a minha dica é: aprenda a olhar para o teu tempo. O que Uhum. que você está fazendo com ele? É. Segunda coisa, quanto tempo você fica nas redes sociais? Sim. Isso é importantíssimo. É, então, eu, por exemplo, eu já vi também algumas pessoas dão dicas, por exemplo, de desassociar o celular com o despertador, né? Por exemplo, parar de usar Maravilhoso. o celular como despertador, usar o despertador mesmo Despertador convencional. normal, aquele O- que faz tec, 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 fica ali a É, noite toda. que aí Dá evita de você estar olhando o celular, porque se pegar o celular, às vezes vai abrir, o que que vai acontecer? Vai desligar o despertador, às vezes bota a sonequinha também, né? ah, Mas, às vezes já vai pra rede social e muitas vezes você vai para o Instagram direto, né. Daqui a pouco você não sabe nem o que você tá fazendo ali, já tá só rolando o dedinho exatamente. ali embaixo. Teve até uma brincadeira que eu vi no Instagram, pra você ter noção. Eu fui até olhar, se você olha só isso, da marquinha do dedo, já viu isso? Da Não, marquinha do dedo do celular, a gente muitas vezes posiciona, eu não sei se você segura assim, mas não, eu posiciono assim, o eu seguro celular. assim. É, mas eu seguro, sempre apoio o dedinho embaixo. Aí o pessoal brincando, né, fazendo um meme, Que se você tem ficam a marca do dedo aqui em ah, vão, é você tem. é porque você fica muito no celular. É por olha aí, ó. Aí eu fui olhar, e falei: "Ah, gente, mas eu tenho mesmo". E sem contar que não é só a tela, não é só isso também, isso é muito forte, a Uhum, comparação, o tempo que você fica ali olhando coisas que não estão te levando a lugar nenhum, tomando conta da vida dos pois outros. é. Isso aí já é forte demais. Mas vamos falar de fisiologia. Uhum, O fisiológico, como você trouxe agora o dedo, o fisiológico para as nossas emoções é importante demais. Quando a gente fala de posição do celular, geralmente a gente pega um celular, vamos supor um profissional que trabalha sentado, por aham, exemplo. Quando você pega o celular, que o seu cérebro já sabe que é para relaxar. Você sim. vai entrar no entretenimento, então você vai relaxar. Você relaxa o seu corpo. Você relaxou o seu corpo, esse movimento de relaxar o seu corpo, você já diz para sua mente que eu estou no estado de preguiça. Uhum, Então eu performo muito menos em qualquer coisa que eu vá fazer. Seja para atender um cliente, seja para atender alguém, seja para colocar um relatório no computador, seja para atender online, qualquer coisa que eu vá fazer relaxada, eu vou performar no mínimo 50% menos do que o meu uhum, estado natural. Então só de eu fazer isso na cadeira, eu já sim. avisei para minha mente: desliga metade do meu corpo. Sim, parece que você tá cansado o tempo E todo, não aí eu rende, né, o começo a dia. ficar esgotada, cansada, sem energia vital. Uhum, E aí eu pego o celular. Quando eu ligo o meu celular, eu já dobro o meu pescoço e a minha cervical. Quando eu faço essa posição para ver o celular, uhum.
Essa posição de olhar para baixo é uma posição que cientificamente, comprovadamente, é a posição da tristeza. Nossa. Eu coloco toda a minha energia vital mais para baixo e eu informo para o meu cérebro: libera menos serotonina, o hormônio da alegria, da felicidade. Aham. Ela tá agora em estado triste. E aí eu começo a ter menos vontade, começo a ficar menos segura para o que eu vou fazer, eu tenho menos Uhum. segurança. E eu começo a baixar a minha autoestima, simplesmente porque eu caí os meus ombros e baixei a minha cervical, o meu pescoço. Nossa, uma coisa ela vai interligando a Uma outra. coisa vai interligando a outra. Aí você vai ver quanto tempo a pessoa não passa assim. É. E isso é muito sério, isso é muito forte. E já existem vários estudos que simplesmente pegou o celular, coloca ele pra cima pra você se obrigar a fazer isso, ó. Quem anda Uhum. assim, gente? A gente geralmente faz assim. Só quando a gente faz botox, aí botox a gente É. tem que ficar assim. Não Aí pode olhar não, pra baixo não do pode olhar aquele pra tempo baixo. ali, né. Aí eu acho que a pessoa tem que começar a É, fazer mais botox justamente pra exatamente. parar Boa de olhar pra dica, baixo. boa dica. Mas é pegar o celular e entender: "Opa". E aí quando você faz isso, você cansa olha a dica aí, ó, você cansa mais rápido. Você vai ficar com os Uhum. braços assim, você vai estar relaxada. Aham. Então para ficar com o braço assim e olhando assim, você não vai aguentar muito tempo. Não Então a vai. dica é: olhei um pouquinho, descansei. Se eu tiver que baixar o meu braço, já é o tempo de eu largar o celular. Eu não preciso É. mais ficar ali. Não, você falou sobre esse porque o peso do celular incomoda, né. É. Tem criança minhas sobrinhas uma vez eu falei assim, vendo coisinha de joguinho e tal, aí elas falaram assim: "Não, segura aqui pra mim, pra eu poder ficar olhando". Eu falei: "Gente, se você quer ficar olhando celular, você que segure, né, eu tenho que ficar segurando o É celular". Olha só assim, o nível é. do negócio, as crianças já Estão estão vidrada na tela. exatamente. E aí fica aquela coisa de não conseguir nem esperar. Às vezes aparece uma propaganda, a criança começa a chorar, É, porque não consegue nem esperar o tempo da propaganda, sim. porque quer tudo muito O rápido, nível da né. paciência, o celular hoje ele acelerou, não só o cérebro, porque um cérebro acelerado Uhum. é todo um metabolismo acelerado. É todo Sim. um corpo estressado, é uma todas as células do seu corpo estressada. E por isso as pessoas hoje estão muito mais doentes fisiologicamente. Hoje a gente Uhum. vê doenças, por exemplo, Alzheimer, em crianças, a gente vê crianças Aham. morrendo de ataque cardíaco. É, é. Tempo atrás era muito difícil. A gente vê adolescentes dando entrada no hospital, o que que ele teve? Um AVC, que Uhum. era as chamadas doenças dos idosos. É. Não era doença para e hoje em dia é cada vez mais comum, por exemplo, mulheres, principalmente mulheres, 32 anos, 35 anos, falecer Fala de não parada gente, de cardíaca. 32 anos sou eu, hein. Olha, só esse ano eu perdi 5 conhecidas. Nossa, meu 5 Deus. pessoas próximas ali. De doenças que era antes era aquilo, quando eu era criança, né, Aham. eram chamadas doenças dos idosos. Morreu de quê? Ah, parada cardíaca, teve um AVC, Que era mais comum isso acontecer era na pessoa mais mais comum velha, para né, uma não pessoa mais velha. tão Hoje em nova. dia, como assim ela morreu de quê? De infarto. Deu um infarto fulminante. Pessoa boa bem, fazia atividade física, se alimentava aparentemente, Uhum. né, Tudo é aparentemente bem, também às vezes, né. mas e o emocional? Como é que tá o É. emocional? Então a Uhum. gente vai ver hoje que as emoções, elas estão em primeiro lugar. Antes a gente ia a qualquer médico, quando a gente chegava, e aí a Uhum. gente faz ali aquela anamnese, né, as perguntas sempre são: "Quem já teve? Teve alguma doença na sua família? Seu Uhum. pai, sua mãe, sua avó, tem alguém na família que já teve um câncer ou problema no coração, ou infarto, teve Uhum. é aquele check-up. Hoje em dia é: como é que você está emocionalmente? É. Antes, primeiro lugar era a genética. Hoje a genética caiu para quinto lugar. Uhum. Tem vários outros fatores que vêm na frente da genética, e o principal deles é a sua qualidade de vida. Sim. A genética perde para a qualidade de vida. Então eu posso ter uma célula pressuposta de alguma doença pela genética, mas a minha qualidade de vida é que vai determinar se eu vou alimentar E essa célula ou não. uhum, sim, E aí eu posso potencializar para ser mais rápido ou até aquela célula que ninguém na minha família teve, eu posso ter, pela sim. qualidade de vida. E aí tem uma série, né, alimentação, exercício físico, principalmente as emoções.
O que eu estou fazendo, como eu estou dando significado à vida, ou melhor, como eu estou vivendo o meu estado do aqui e agora. É. Porque a doença ela vem do estado de prisão do passado, aquilo que eu vivi e não consigo mudar, e aí eu fico desesperadamente presa ali naquele passado, naquela palavra, naquele momento, naquela dor que me gera um monte de emoções, principalmente a frustração, a decepção, e ali eu guardo mágoa, rancor, falta de perdão, e aí isso vai me aprisionando ao passado, que é um estado que eu não posso mudar mais, e aí automaticamente eu tenho depressão. Tristeza Uhum. profunda, estresse contínuo. A depressão, ela vem muito do estresse. Então, por exemplo, hoje os profissionais, eles se estressam 24 horas. Vamos voltar lá do começo que a gente falou de realizar um sonho. Eu trouxe lá o sonho de um espaço, mas qualquer sonho, É. né, qualquer objetivo. Para realizar um objetivo hoje, principalmente um profissional da área da saúde que quer cada vez mais estudar, cada vez mais buscar cursos, para ele E acaba se tornando até uma necessidade, a pessoa sempre tá se atualizando, estudando, né, coisa que antigamente não era tanta necessidade, assim. exatamente. Você ter uma faculdade já era um diferencial, hoje em dia é o comum, é o básico do básico, né. Exatamente. Hoje em dia você ter uma faculdade, né, às vezes não te leva nem a virar o profissional que Sim. exercitar a profissão que você se formou. Exatamente. O que eu vejo também na minha prática clínica, né, é que a maioria dos pacientes, vou te falar que talvez dos meus atendimentos, eu diria mais de 90% vem com alguma queixa de algum transtorno, de ansiedade, depressão. Às vezes o profissional, aí até é engraçado, você fala assim: "Ah, você tem alguma doença e tal?". A gente pergunta sobre a questão de doenças também, só que a parte emocional também pode se tornar uma doença, né. Se você tiver um transtorno de ansiedade, uma depressão, né, às vezes a pessoa nem acha que aquilo ali é uma doença, às vezes não dá nem atenção que deve ser dada atenção. E aí, muitas vezes o paciente ele chega ali no consultório, às vezes com uma queixa de queda capilar, mas tem muito fator emocional que está alimentando ainda mais aquela queda de cabelo. E isso é comprovado, né, que o estresse, a ansiedade altera o ciclo capilar. Então você acaba tendo um desprendimento ali do fio precocemente, né. E aí a Sim. gente vê que vira um ciclo vicioso, porque se esse paciente ele não cuidar da mente dele, ele vai continuar tendo esse gatilho, vai continuar tendo queda de cabelo, vai fazer tratamento, vai ficar mais estressado, mais ansioso e vira um ciclo vicioso e não para, né. Então a gente vê cada vez mais essas pessoas muito ansiosas, muito deprimidas, tomando medicamento controlado, né, que algumas vezes Sim. até, dependendo cada caso realmente É, é importante, né, mas, às vezes as pessoas tomando também remédio que ela nem deveria estar tomando, né. exatamente. Eu falo que o remédio ele é importante na doença certa com o profissional certo. Hoje a gente tem casos de pessoas e eu pego muito, eu tô falando com propriedade, casos de pessoas que vão ao clínico geral e Uhum. sai do clínico geral com remédio de tarja preta para mente. Hum. Remédio que só o neuro ou o psiquiatra Psiquiatra, poderia passar. sim. Então hoje a gente tem realidades assim, isso é com eu chamo de falsos laudos, né, você chega num lugar, você explica e porque fez um determinado exame e aquele exame não deu resultado nenhum, e aquele profissional diz que: "Ah, você está com depressão, ah, você está com Hum. ansiedade". E já sai dali com medicamento de depressão, ansiedade, sem uma investigação. Eu Hum. tenho, por exemplo, uma paciente que ela chegou no Sim. na UPA, com muita febre, com o corpo todo doído, e a o ma só que ela estava com o coração muito acelerado, com as mãos suando, e quando ela chegou na UPA, ela não estava aguentando ficar nem em pé, o maqueiro se virou para ela e falou assim: "Ah, você está ansiosa". Uhum. Isso é ansiedade. E aí ela sentou na sala da médica, aquela para fazer aquela triagem, aquela coisa da covid ainda, aquela mesa distante da a cadeira Sim. distante da mesa, e aí o maqueiro já entrou e falou assim: "Ó, essa daí é a ansiedade". O maqueiro Hum. já laudou ela. E aí a médica falou: "Olha, você vai para casa, você vai tomar uma dipirona, mas pode ser um processo de ansiedade que você está desenvolvendo", porque ela estava com Hum. as mãos trêmulas e suando. "Pode ser um processo de ansiedade e se você piorar, você volta". Só que ela conhecia o corpo dela. O Uhum. bom do autoconhecimento é isso. E ela tinha É. saído de casa e ela tinha falado assim pro esposo dela: "Olha, eu só senti isso que eu senti 2 vezes na minha vida. Uma eu estava grávida e a outra eu estava com covid. Eu nunca senti isso que eu tô sentindo".
Aí o marido brincou e falou assim: então eu acho que você tá grávida". E tava? E aí escuta isso. E aí ela foi, e a médica falou: "Não, você vai pra casa", ela falou: "Eu não vou pra casa. Eu não vou pra casa, eu quero fazer um exame. Eu Uhum. não vou pra casa, eu quero fazer um exame, porque eu sei que eu tô com alguma coisa". E aí ali a médica passou o exame de sangue. As plaquetas delas estava baixíssima, ela estava com covid. Hum. Ela teve que ficar internada. Nossa. De tanto e ela só ia tomar um remedinho pra dor, pra febre e ia pra casa, porque a médica falou que era ansiedade. Mas o caso dela foi grave mesmo? O caso dela, ela ficou 3 dias internada, pra subir as Uhum. É, plaquetas. porque não pode liberar, né, com as Porque não podia plaquetas muito liberar com a baixas. plaqueta muito baixa. Agora você imagina se ela vai para casa. Uhum. Então, simplesmente porque ela exigiu um exame. Então a gente tá com esse déficit, né, muito forte na saúde, principalmente na saúde pública, mas Uhum. também na relação do que tá acontecendo. Então tudo é Sim. ansiedade, tudo é depressão. Então as pessoas falam: "Ah, ela tá com depressão porque aconteceu alguma coisa na vida dela", ou então porque é Tudo frescura, ela vira não tem depressão também, né. motivo, ela não tem né, hoje em dia as pessoas falam muito isso, né, ela não tem motivo para estar triste, Uhum. como se a pessoa precisasse, né. E aí a gente vai ver que na verdade a depressão, ela não vem da tristeza. A Uhum. tristeza é um estado emocional importante. Sim. A tristeza, a alegria, as emoções são importantes. A depressão vem do estresse, estresse não é emoção. Estresse é segurar uma coisa há muito tempo quando eu não estou conseguindo segurar. Então o que que é o estresse? É lidar com coisas simples do dia a dia, dificultando elas cada vez mais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um profissional que tem inúmeros desafios de demanda no dia a dia, é o quanto eu vivencio esse desafio de uma forma mais leve e mais positiva. Uhum. De uma forma olhando para, sabe aquela historinha clichê do copo meio cheio, meio Meio vazio? vazio, É sim. olhando com a expectativa do copo meio cheio. Eu vou Uhum. conseguir, vamos lá, o que que eu tenho que fazer? Então, focar nos objetivos e na solução das questões que aparecem no meio do caminho. Não olhar só para o problema, não inventar só questões para não avançar. E aí a gente vai vendo que esse profissional culturalmente Uhum. ele já vai entrando no mundo, sabe, de vitimismo, do mundo do "não consigo", de que para mim é muito difícil, ou tudo para mim tem que ser muito sacrifício, porque culturalmente eu aprendi assim, que empreender é muito difícil, que todo dia é muito difícil, e aí eu já vou criando estresse em coisas comuns. Às vezes, contratar um funcionário é um estresse que parece que vai acabar com o mundo daquela pessoa. Às Uhum. vezes, lidar com um laboratório, é um Sim. estresse que parece que vai acabar com o mundo daquela pessoa. Então tudo fica maior. E tá maior ou é a percepção da pessoa? E aí esse estresse que vai estressando todo o metabolismo, que vai estourando mesmo as células, matando as células boas do organismo e vai levando essa pessoa a uma depressão. É, e a gente percebe, né, que o empresário, o autônomo, ele vai ter que lidar com problemas o tempo O tempo todo. inteiro. E aí é como você olha para aquele problema, né? Porque a gente tem uma tendência de sempre o tempo todo, se a gente, como você falou, se colocar como vítima, lamentar, aí chorar, espernear, e aí você olha assim, gente, mas isso vai resolver? Isso não vai resolver? O que que vai resolver? Eu manter a mente no lugar e tentar procurar solução, né? Exatamente. Que aí que é difícil, né, você conseguir controlar as suas emoções. E tem pessoas que realmente, têm as emoções à flor da pele, não consegue lidar, né, com essas situações de estresse. Tem alguma coisa que você diria: "Faça isso aqui que eu acho que vai te ajudar a melhorar, você vai conseguir lidar melhor com essas situações de estresse", sei lá, nem que seja respiração, né, alguma Sim. coisa para você conseguir entrar no eixo. Primeira coisa é entender, principalmente profissional da área da saúde, ele é um empreendedor. Hum. Seja ele concursado, seja ele que trabalha para o outro, mas ele é um empreendedor. Ele precisa entender que ele vê que a profissão que ele escolheu, que ele decidiu, faz dele um empreendedor. E o que que é o empreendedor na raiz da palavra? Se a gente for para o dicionário, empreender lá no dicionário vai dizer assim, ó, vencer obstáculos. Nossa, Tem algumas traduções que falam assim, ó, romper desafios, melhor. resolver problemas.
Então eu falo assim: "Caramba, eu sou um solucionador de problemas". Eu não sou aquele que vai enfrentar problemas, mas eu nasci para resolver problemas. Então, Uhum, quando vier um problema, eu vou entender que é algo que vai me fazer crescer, que vai me fazer avançar e vai colocar dinheiro no meu bolso. Então, o problema é bom. Então, eu já mudo o foco. É mudar o foco, porque ensinaram pra gente de raiz que não é bom. uhum. Sabe, que ter desafio não é bom. E aí, qualquer coisa, a gente não sabe lidar com um não. A gente não sabe lidar com uma dificuldade. A gente não sabe lidar com aquilo que a gente entende que é injustiça. Então, às vezes, a gente se sente muito injustiçado, sabe? Ah, porque fulano consegue e eu não, porque dá certo pra ele. Então, a gente acha que alguma coisa, o planeta ou Deus está me injustiçando, porque pra mim é tudo muito mais difícil, muito mais pesado, e tá tudo aqui. Quando, na Verdade. verdade, a leveza vem daqui. Não é sobre o que eu faço, é como eu faço. Então, às vezes, eu posso acordar no meu dia e eu ter um problemaço, assim, que de tirar o sabe, arrancar os cabelos. E às Uhum. vezes eu vou olhar e falar assim: "Caramba, eu tenho uma grande chance de treinar todas as minhas habilidades agora e me tornar muito melhor em tudo que eu faço. Eu tenho uma grande chance de ser um destaque no mercado agora. Eu tenho uma grande chance de crescer, de evoluir e de tirar algo aqui dessa situação que vai me levar para Uhum. outro nível, que vai me levar a crescer e desenvolver". Tudo é a forma como eu olho para o estresse, para o problema. Sim. Então eu posso olhar e falar: "Poxa, mais uma vez comigo. Tudo isso acontece comigo". Eu falo que é igual a questão da fila lá, né. A Uhum. gente tá lá numa fila, imagina a gente na fila do mercado, de repente a fila que a gente tá, o caixa empaca, e a fila do lado começa a andar. Mm-mm. O que que a gente vai fazer? Que é ir pra fila do Vai se levantar lado. e vai pra fila do lado. E aí a gente se levanta e vai pra fila do lado. Empaca a fila que você Empacou a tá. fila do lado, aí pronto. Aí, olha só, tudo acontece comigo. É, Olha quem eu sou. Não, às vezes é a vida querendo te treinar. E aí, às vezes, tá faltando paciência em você. é. E você olha e fala assim: "Caramba, eu acho que eu preciso treinar minha paciência agora". Não é porque eu é que sou a azarada, eu é que vou para qualquer fila que eu vou tá ruim. Não, tem um monte de gente na minha frente, então tá todo mundo azarado ali? É. Tá todo mundo errado? Não, é a vida me dando uma oportunidade de ser melhor, de treinar as minhas habilidades, porque eu como médica, como biomédica, seja em que área for, eu como empresária e empreendedora, eu preciso ter várias habilidades. Sim. E como que eu vou ter habilidade sem treinar? Então, quando acontece alguma questão, a primeira coisa é parar e pensar: o que que isso quer dizer, quer falar comigo? O que que eu preciso treinar mais? Por que que eu tô tendo essa reação? Então, quando a gente fica, às vezes, com uma raiva, né, geralmente tem um senso de justiça, alguma questão que acontece ali, ou algum laboratório, ou algum funcionário, ou algum paciente, né, Sim. algum cliente, e aí dá aquela questão de injustiça, é respirar e pensar: o que que eu tenho para aprender com isso aqui? Como eu posso tornar essa situação a meu favor? Como eu posso fazer algo para mudar? Então não é reagir. Quando a gente só reage, a gente acontece o que a gente tá que aconteceu agora, né, que tá aí viralizando do avião, Mm-mm. da É, janela do sim, com avião. certeza. Cara, que loucura foi essa da janela do avião? A gente vê, olha quantas coisas a gente tem para comentar aí. Uma mulher que não quis dar lugar e depois o mundo inteiro quase falando de uma mãe, quando na verdade não foi nem a mãe que fez o vídeo. Foi uma terceira Foi uma pessoa, terceira né. pessoa que não teve gestão das emoções dela, levantou e ela mesmo falou: "Eu não tive gestão das minhas emoções. Eu não consegui me segurar". E ela foi comprar uma briga que nem era dela. Uhum. Ela levantou para defender uma pessoa que nem queria ser defendida, que agora vai colocar lá na justiça. Ela levantou para defender uma mãe quando a mãe não queria defesa. Sim. Ou seja, alguma coisa falou dentro dela, tocou na dor dela, que ela queria defender o outro e ela nem pensou. E a fala dela foi: "Se eu tivesse pelo menos 3 minutos de pensamentos, eu não teria feito aquilo. Não teria pego o celular e gravado". Aham. Então, às vezes, é só a gente parar. Eu falo que é 30 segundos. Não abra a boca antes de contar até 30. 1, 2, 3, 4, contar até 30, 30 segundos. E aí você tá com muita raiva, subiu aqui, respira e conta de 1 até 30. Pode ter certeza que você ia fazer de primeiro, você não faz mais.
Aí você para pensar, analisar realmente, porque assim, eu, por exemplo, quando eu estou num nível de estresse muito elevado e eu tenho que resolver uma situação que às vezes, que não necessariamente eu preciso resolver ela ali no momento, mas que eu sei que eu consigo resolver no dia seguinte, pelo menos para manter a cabeça mais fria e poder resolver de A uma melhor forma forma racional, né, ao invés de você colocar só a questão emocional e sair falando um monte de besteira, uma né. dica muito importante: nunca resolva quando você está com estresse elevado. Sim. Pede um tempo. Eu já fui a várias reuniões que o chefe, o patrão quebra tudo, bate na mesa, e eu já fui também a algumas que simplesmente eles falam assim, ó: 30 segundos de intervalo. Subiu o estresse, você tá com a sua equipe ou você tá conversando com alguém, subiu o estresse, você quer falar: "Vou ali no banheiro rapidinho". Sim. Toma um copo de água, toma um gole de água. Sabe quando vi um gole de água. Não fale, pondere: "Ah não, eu devia ter falado aquilo". Não, você não devia ter falado aquilo. Se você não estava bem para falar, não fale. Sim. E aí não é sobre o outro, é sobre você. Uhum. E eu ouvi uma frase, esse final de semana que me marcou muito, que é pura verdade. O que fale um líder e que o que acaba com seus liderados, o que acaba com o empreendedor é o ego. O ego, aquilo de querer mostrar para o outro aquilo que ele gostaria de ser, ou que como que ele gostaria que o outro visse ele, impor isso, Uhum. acaba com o negócio, fale e principalmente se a gente for parar para pensar nas grandes empresas que quebraram, não quebraram a empresa. Quem quebrou foi a liderança, quem quebrou foi o líder, foi os gestores. Por quê? Porque o ego fala o mais alto, eu quero Uhum. provar, eu quero mostrar, e aí acaba não pensando, acaba não gerindo as emoções, e lá na frente, pode ter certeza que vai pensar: "Se eu tivesse feito daquela outra forma, ou se eu não tivesse nem reagido". Uhum. Então, simplesmente parar e como você falou, ter um tempo, se dê um tempo, eu não preciso decidir isso agora, então por que que eu não vou vamos até amanhã? É, às vezes é melhor adiar um pouquinho para você botar a cabeça no lugar e depois conseguir resolver. O que eu vejo também é que às vezes o empresário ele não sabe lidar com pessoas, né? Às vezes é até Sim, funcionário, cliente, e aí quando ele não consegue gerir as suas próprias emoções, ele coloca para fora aquilo ali e fica, às vezes, despejando tudo aquilo ali no cliente, que é o que você deveria, né, sim. tratar bem, né. E eu percebo que isso acontece muito, com os profissionais, porque eles não sabem gerir as emoções quando vai lidar com problema e lidar com pessoas. Porque, assim, eu, antes de entrar na área no mercado de trabalho, já fui logo para a parte de estética, né, estética avançada. Eu não tinha ideia de como que as pessoas eram necessariamente, porque, assim, a gente vive num mundinho em que tem um perfil de pessoas ali. E aí quando você entra para o mundo, mercado de trabalho, em que você tem que lidar com pessoas diferentes, é um negócio que eu olhava, assim, e falava assim: "Gente, sério que existe uma pessoa assim? Sério que essa pessoa tomou essa atitude?" E aí eu ficava até meio frustrada, sabe, porque eu falei assim: "Gente, eu não quero lidar com essas pessoas". Mas às vezes é preciso lidar com essas pessoas. E como que faz? Como que faz pra lidar? E às vezes você fica assim: "Nossa", quer fugir do problema, mas você, tem essa aproximação, né, porque assim, quando você eu, por exemplo, na minha área, eu poderia ficar na parte de análises clínicas, que foi para minha primeira formação. De certa forma, eu vou ter que lidar com gestão de pessoas, mas é muito menos, né, porque eu fico atrás de um laboratório. E quem está ali na frente atendendo, fazendo um procedimento estético, lidando às vezes com expectativa de outras pessoas. Às vezes, você fez um trabalho excelente, mas aquela outra pessoa, ela não gostou. Ela estava com a expectativa tão alta, tão lá em cima, que achou que uma seringa de preenchedor ia mudar a vida dela. E aí como que eu faço para lidar com essa pessoa, gente? Como que lida? É, na verdade, não lida, né. Primeira coisa é lidar com você mesma, Uhum, porque não é sobre a expectativa do outro, é sobre blindar o que você recebe da expectativa do outro.
Porque imagina, né, a gente já tem que lidar com tantas demandas, e quando a gente não pode controlar a expectativa do outro, e aí a gente traz essa expectativa pra gente, e aí acabou o emocional, acaba tudo. Eu vejo vários profissionais, no mínimo ali da estética, do salão de beleza. A Uhum. mulher fez o cabelo, a outra não gostou, ela se acha a pior profissional do mundo, porque uma pessoa não gostou. Às vezes ela fez o cabelo de 10 pessoas, uma não gostou, todas as outras gostaram, ela acaba o dia dela, ela não dorme, ela já começa Uhum. a pensar que eu sou a pior profissional, o que que e aí porque uma pessoa que não estava bem no dia dela, que não sabia nem o que ela queria do cabelo dela, Sim. não gostou do cabelo. Então, cada pessoa tem uma máxima na neurociência que fala: a comunicação é de quem recebe, não é de quem Uhum. fala. Então, tudo que a gente faz, né, a comunicação é sobre o que a gente tem dentro de nós. Então, a Andréia me fala alguma coisa. Quando a Andréia fala alguma coisa para a Marta entende partindo do mapa dela, dos Sim. significados que ela dá sobre o que a Andréia fala. E às vezes o significado da Andréia foi completamente diferente. E eu falo: a nossa língua portuguesa já é cruel, né? É É. uma palavra que significa muitas coisas. Aham. Né, vamos pegar aí, a gente tem manga, manga fruta, manga de camisa, então assim, é uma palavra Uhum. que tem vários significados. Dentro do meu mapa é uma coisa, dentro do seu mapa pode ser outra coisa. E aí a gente diz que mapa não é território. Uhum. Pessoas, são diferentes. A gente tem vários perfis comportamentais, a gente tem várias personalidades. A inteligência positiva vai dizer que são 16 personalidades. Uhum. Então pensa sobre isso, eu tenho que lidar com 16 tipos de pessoas diferentes. Uhum. Como? Não consigo. Eu É tenho que muito lidar com difícil. o meu tipo de pessoa, eu tenho que lidar com quem eu sou, com o meu perfil. E aí, com o meu perfil, eu não deixar com que o outro invada o meu território. É Sim. sobre isso. Então, eu não vou conseguir lidar com todo tipo de cliente, eu vou conseguir lidar com o meu tipo. Uhum. Como que todo tipo de cliente não invade as minhas emoções? Como eu não posso ficar mal quando um cliente dizer para mim que não gostou do meu procedimento? Uhum. Como eu vou gerir as minhas emoções e tá tudo bem quando eu fizer um trabalho que para mim foi tudo dentro daquilo que eu entendo que eu dei o meu melhor, que foi perfeito, com preenchimento, seja lá o que for, mas eu dei todas as minhas técnicas que eu aprendi e para aquela pessoa não funcionou. Uhum. E tá tudo bem, Né. E a gente tem e uma tá tudo bem. tendência muito grande, né, de você falou assim: "Eu fiz 10 procedimentos, 9 gostaram, às vezes elogiaram, falaram super bem, aí cabe uma pessoa ali para falar que não Pronto. gostou, acabou o seu dia". Por que que a gente tem essa questão de sempre olhar eu acho que a maioria é o mal da humanidade, eu acredito muito nisso, Da de humanidade olhar brasileira, é. nem todas, nós temos uma cultura muito cruel. A nossa cultura é de país de terceiro mundo. Uhum, Infelizmente, nós aprendemos a olhar mais para o copo meio cheio. Ensinaram a gente culturalmente a uhum, olhar mais para o que a gente não tem. Nós sim. aprendemos isso de nascença. Por exemplo, quando a gente fala aqui da educação do Brasil, o que que ensinam pra gente? Se eu tenho 2 filhos, por exemplo, o meu filho tá mal em matemática, ele tem que tirar média, já começa por aí. Ele tem que tirar média em todas as matérias. Uhum, Então ele tem lá 15, 16 matérias no ensino médio fundamental. Ele tem que tirar na média em todas as matérias, ele não pode tirar abaixo da média. E aí, ele tem que rebolar o ano inteiro para dar ali naquela média, ou seja, já ensinam a gente a ser mediano, medíocres. uhum, Ser sim. bom em tudo. Quem é bom em tudo não é bom em nada. Já começa por aí. Nós, como mãe, quando o filho tem lá 15 matéria e ele chega lá com nota 10 em matemática e com nota 3 em geografia, onde nós vamos focar? No negativo, na No nota 3, né. negativo, na nota 3. Se a gente for contratar um explicador para fortalecer ele no estudo, a gente vai contratar em geografia ou matemática? Geografia. Geografia, porque ele tirou 3. É. Então olha como a gente fortalece o negativo. Lá no país de primeiro mundo não. Se acontece isso, primeiro que no país de primeiro mundo você nunca vai ter 15 matérias. Você vai Uhum. treinar as habilidades, a criança escolhe.
O que ela vai fazer tem ali as matérias que são obrigatórias, Aham. mas as eletivas que se chamam, a criança escolhe. Então vai fazer o quê? Jornalismo, dança, a criança escolhe. Segundo que, se acontece isso lá fora no Japão, por exemplo, uma criança tira 3 em geografia e 10 em matemática, eles vão contratar um professor de matemática. Pra ser melhor ainda. Para ele, que esse cara, ele pode ser um próximo matemático da história. Uhum. Vamos melhorar a habilidade dele. Uhum. "Caramba, você tirou 10 em matemática, vamos fortalecer isso, porque você pode ser o próximo matemático da história. Você pode ser o próximo Einstein, o próximo físico, você pode trazer revolucionar a história, vamos fortalecer as habilidades dele". A gente Uhum. não. Se a gente tem uma parede toda branca, com um pinguinho preto, a gente vai lá no profissional que pintou a parede, imagina que você contratou um pintor e tem uma falhinha ali, Aham. você vai lá na falha. Pra apontar logo o defeito Para ali que apontar o defeito. Nós acostumamos assim, nós aprendemos assim, sabe. Uhum. Você tem que ser melhor nisso, você tem que aprender mais isso. Nossa, você faz isso direito, vamos lá, você é muito desastrada, você é muito lerda, melhora isso aqui. É. E aí, cadê os elogios? Se a gente parar para pensar, se eu pedir para qualquer ser humano, para e pense em 5 elogios que seus pais te davam. Olha, pode ser que demore Demora, né, horas. às vezes pode Agora se eu demorar. falar assim: "Ó, me diz 5 palavras negativas que marcaram a tua infância". Vai ser muito mais fácil. É. "Ah, falavam que eu era muito lerda para as coisas, que eu derrubava tudo, quebrava tudo. Ah, falava que" a gente vai sempre achar ali mais rápido. E aí, por isso que a gente tem essa tendência de pode vir 10 pessoas elogiar todo, mas se vier uma, mata. E aí por quê? Porque nós não estamos fortalecidas em quem nós somos, na nossa identidade, na nossa capacidade, no nosso merecimento. As nossas crenças, o nosso sistema de crença é muito fraco. O que que é o sistema de crença? Aquilo que mais se repetiu na nossa vida Uhum. ou que mais teve impacto emocional, forte impacto emocional, que fortaleceu uma verdade na nossa mente. Qual é a verdade? Eu preciso ser boa em tudo. Uhum. Qual é a verdade? Eu preciso ser perfeccionista. Qual é a verdade? Eu preciso fazer direito. Qual é a verdade? Eu preciso tirar 10. Qual é a verdade? Eu não posso dar errado. Qual é a verdade? Eu tenho que ir até o final. E aí eu vou carregando esse fardo nas minhas emoções. Quando eu começo a ler um livro, eu queria parar ele, porque ele é chato pra caramba. Não, eu tenho que ir até o final, porque todo mundo me ensinou que eu tenho que ir até o Às final. vezes, a melhor decisão é você parar, né, Exatamente. E aí, não, desistir no não, eu não problema. posso desistir, não, eu não posso parar porque eu vou ser fraco, não, eu não posso, o que que eu vou. E aí a gente vai criando esse Uhum. estereótipo de eu sou a Mulher Maravilha, eu posso, que não existe, que eu posso fazer tudo, eu dou conta de tudo, não, realmente eu dou conta de tudo. E a gente fica frustrado porque não consegue dar conta de nada, nem do principal, nem daquilo que era fortalecido, que eram as nossas habilidades. E aí a gente tem Uhum. dificuldade. Por exemplo, qualquer pessoa que chega para fazer uma sessão de terapia para mim hoje, às vezes eu peço assim: "Me dá 5 habilidades sua". Não consegue. É difícil às vezes pensar, né, isso. O que eu mais escuto quando eu faço perguntas sobre a pessoa é: "Como é difícil, você só faz pergunta difícil. Ai, é muito difícil falar de mim. Ai, é muito difícil falar de mim". Olha que loucura. Por quê? Porque ninguém treina a gente a olhar pra gente. Então É. quando o outro fala de mim, dói. Se o outro fala alguma coisa boa, às vezes eu duvido e às vezes infla o meu ego. Às Mas se vezes o você não outro aceita nenhum elogio, né. às Sensação de vezes você que tem não, vergonha: "Ah, "Ah, será mesmo? não, Ah, não é possível você falar isso pra todo mundo. Que é, isso? Não, só passei é baratinha a minha roupa, não". E aí é, você vai, sabe, se diminuindo. Agora, se alguém chega pra você e fala que você não é tão boa, que o que você fez não é legal, ou que não ficou bonita, acaba com o teu dia, com o teu mês. E você pega aquilo e fica remoendo. Tá vendo só? fica Por quê? ecoando só ali na É. mente o tempo todo aquela palavra Mas por que ruim. isso? Porque já fortalece o que tá dentro de mim. Uhum. Não é porque o outro falou, é porque eu acredito. E às vezes, não necessariamente é uma verdade, né. A pessoa, falou tanto, bateu tanto naquela tecla que acabou que para você se tornou uma verdade, às vezes nem é. Exatamente, porque em você dói. Então tudo é sobre você. O outro só joga em você aquilo que já, e quando te afeta é porque já tem em você. Quando o Uhum. outro fala: "Ah, por que você não fez isso bem?". Você sabe que fez bem. E por que que você duvida da sua profissão? Por que você duvida da sua capacidade? Por que que você fica mal, não vai dormir e você acorda, às vezes até chora, eu vejo profissionais chorando. Eu falo: "Cara, você é boa pra caramba".
É. Preste atenção, e tá tudo bem se errar. Nós não aprende errar pra gente é morte, É. errar pra gente é suicídio, Uhum. a gente quer desistir quando erra. Não, o erro é um aprendizado, sabe. Eu aprendi uma maneira de fazer diferente, de não fazer pelo menos. Uhum. Então a gente, esse senso de agradar todo mundo acaba com o profissional. Eu vejo que, muitos profissionais, isso tanto dentro da prática clínica, né, com lidando com os pacientes, mas também quando esse profissional vira professor, né. Eu, tô nesse meio, né, sou professora também, e vejo que, às vezes, o professor também ele quer, às vezes, receber um elogio, que fala que a aula dele é boa, aí quando um Ele quer ser aluno validado, porque ele não quer ser sabe quem ele é. validado. E aí quando ele recebe um comentário negativo, porque a gente não vai agradar todo mundo, realmente não vai agradar todo mundo, Sim. né. E aí, já vi professores chorando por causa disso, né, porque, fulano de tal veio aqui, reclamou de você e não sei o quê. Gente, mas não vai agradar Eu já todo é o mundo. tal do eu já peguei, profissionais que vão virar palestrante, né, quando vão Aham. ensinar, e aí são chamados para palestrar em determinados eventos. E aí quer ver um profissional que não sabe quem ele é, quando ele desce, né, do palco, ele termina uma Hum. palestra ou uma aula, e ele pergunta assim: "O que que você achou?", Que é a sabe. validação, né. Ele quer validação, ou aí você fala assim: "Ó, achei que você poderia melhorar nessa parte aqui, Uhum, achei", pronto. Não quero fazer de novo, foi horrível, começa a ter trauma, não quer fazer vídeo, não quer falar uhum, mais, não quer fazer. Mas ele pediu o feedback, eu dei o feedback. Achei que você deveria melhorar nessa área. Então vamos melhorar nessa área e ponto, para ser melhor. Então, o profissional quando ele tá procurando o tempo inteiro ser validado, é porque ele não sabe o quanto ele é bom. uhum. Ele não sabe. Na verdade, ele não sabe nem quem ele é. Ele não quer validação de profissional, ele precisa de autoconhecimento. Aham. Ele não tem autoconhecimento, então ele é o que dizem que ele é. É, e assim, eu acho que também a gente não precisa ser bom o tempo todo, né. Nunca A vamos gente ser, nunca. chegar as pessoas querem beirar uma perfeição. Então, assim, a gente pode errar também, né. Por exemplo, a gente está aqui no podcast, mas será que eu tô tão bem assim? Né, a Será que gente eu estava falei o que que era nisso, pra falar? né. Mas assim, eu acho que a gente também tem que vamos dizer assim, não sei a palavra certa, mas se perdoar muitas vezes, talvez eu poderia ter Aceitar a falado sua vulnerabilidade, entender que aceitar, você é humano. e a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. Exatamente. Vou te falar assim, eu vejo, por exemplo, artistas, cantores, que no início da carreira era muito julgado e que agora as pessoas aplaudem porque viu uma evolução. Eu vejo aquela menina, aquela lourinha, a Luísa Sonza. Eu via que ela, no início da carreira dela, ela era muito julgada, né, por várias questões e que falavam que ela não cantava bem e tudo mais. Vai ver a menina como tá agora. A A gente tem o técnica testemunho da Gisele Bündchen, que todo mundo fala assim: "Você modelo, você é horrível, olha seu é, nariz, olha seu corpo, é. e aí?". Exatamente, a pessoa vai evoluindo, vai vendo assim, eu acho que eu até acredito que um feedback até vale a pena, dependendo da pessoa que você pergunta também. Se é uma pessoa que você tem aquela coisa assim de realmente, essa pessoa eu confio, é uma pessoa que eu vou me espelhar também e tal, tem feedbacks que são muito válidos também, né, de Sim. profissionais, né, que já são E precisa ser referência. um feedback que tenha a ver com o sentido do seu propósito. Sim. Porque às vezes a gente está buscando ser o outro, como a gente falou lá no início, a comparação. E quando a gente busca ser o outro, às vezes a gente quer ser tanto outro que a gente copia. E aí foge da nossa essência. E aí quando a gente vai fazer alguma coisa que aquele outro dá um feedback, né, Uhum. melhora aqui, melhora ali, e aí a gente fica tentando melhorar para ser ele e não é verdadeiro, não flui, aí a gente acaba se frustrando, porque aí a gente não consegue, E e aí a perde a gente fica identidade, né. perde a identidade, aí a gente fica decepcionado. Então o feedback ele tem que ter sentido para o teu propósito. O Uhum. que que você quer? Então, por exemplo, vamos pegar aí agora nas redes sociais, né, eh, a comunicação que fala sobre roupa, sobre o que está comunicando, né, o Uhum, visual. sim. Aí vamos pegar lá, por exemplo, por muito tempo, muitas pessoas falavam pra mim assim: "Ah, você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, tarã". E aí eu por quê? Pra você ter uma persona que tem um ticket mais alto, pra você ter uma persona que vá,
se alinhar, Criar um arquétipo, né, criar um ali do arquétipo ali para trazer. E não tinha sentido emocional aquilo para mim, não tinha uhum, sentido para o meu propósito. E até eu entender isso, eu dei várias cabeçadas, eu me decepcionei sim. muito, eu fiz muitas coisas erradas. Até eu entender e falar assim: "Não, mas não é essa persona que eu quero. Não é esse público, eu quero acordar e falar com o cabelo para o alto". Porque o meu público, ele tá acordando com o cabelo para o alto, ele vai me se identificar comigo. Eu quero falar para essa dona de casa. Aham. É esse que é o meu propósito. E tá tudo bem se o propósito da outra não é já acordar maquiada, com cabelo, tá tudo bem. Eu não tô falando do outro, eu tô falando de Uhum. mim. Então é importante a gente entender o que tem sentido. O que que eu quero? Porque senão eu recebo aquilo que o outro quer. E na linha do profissional da saúde, da estética principalmente, tem muito isso. Tem. O que que tá colando, o que que tá na moda, o que que tá vendendo. E aí a gente quer fazer o que não tem sentido. A gente tenta se encaixar num lugar ali que não cabe, Não não te cabe. cabe, não cabe. É quase que pegar um círculo e colocar num quadrado, ou um quadrado e colocar no círculo, e aí você fica ali, sabe, parece que por que que não dá certo? Você não tá sendo você. E isso estressa. Exatamente. Estressa demais montar um personagem. E aí, quer ver se tá pesado? "Ai, eu odeio fazer vídeo. Ai, tem que fazer isso de novo. Ai, tem que fazer aquilo de novo". Ah, não é pra você então. Então não Para e tem que estar ali, pensa, né. você odeia, isso está estressando, e isso vai te gerar um custo muito maior lá na frente, porque Uhum. ficar viciado em tarja preta é um custo caríssimo É. de vida, de Uhum. saúde, de neurônio, de tudo. Você vai ficar uma idosa que vai ter vários, se chegar lá, vai ter vários problemas mentais, não vai conseguir, pode ter um Alzheimer muito cedo, Alzheimer, dá inclusive trabalho para todo mundo, pode ser aquele aham. Alzheimer agressivo, pode ficar internada, pode ter até algumas questões psicológicas fortes. E aí? Qual é o preço que eu quero pagar para uma imagem que não é a que eu quero criar hoje? Uhum. Então é importante entender que nenhum sucesso financeiro nem de status vale a nossa paz emocional. É. Não vale, não vale. E nem vale em tempo, porque o auge de um status é muito rápido, passa muito Sim. rápido. E você às vezes não consegue bancar aquela imagem, né, se você cria um personagem, você vai bancar? Em algum É, momento você não vai dá, falhar, vai não dá. mostrar quem você é de verdade. Se não te cabe, não tem como por que insistir naquilo ali, né. Exatamente, é entender e cuidar de você. Olhar para você e entender o que que eu sinto com relação a isso. Porque Uhum. nós, seres humanos, tudo que nós fazemos por uma emoção. Tudo. Sim, Que é de Primeiro, a emoção de se sentir pertencente. Eu sim. pertenço, sabe? Uhum. Eu tenho pessoas que me aceitam. E segundo, é a emoção de estar bem, porque eu estou bem, porque eu estou pertencendo. Nós temos uma necessidade de pertencer. Só que às vezes nós nos perdemos para pertencer e ser aceita, nós ultrapassamos os nossos níveis neurológicos, principalmente. Por exemplo, só o básico do básico, eu costumo falar. Qual Uhum. é o básico para cuidar de um emocional? O seu corpo. Sim. Olhar para o teu corpo, olhar para você, respeitar. Qual é a primeira coisa que um empreendedor, um profissional faz? Quando está desesperado para o reconhecimento, quando está desesperado para o resultado, esquecer do seu corpo. Ele abre mão da alimentação, ele abre mão da academia, ele abre mão de uma caminhada de 5 minutos que seja, É. para ter resultado. E coisas básicas, né. E Coisas básicas, ele não bebe água, ele não faz xixi e cocô. Ele fica horas ali, esquece do nível. E aí a gente tem lá a pirâmide de Maslow, que vai dizer que para qualquer sucesso em qualquer ser humano, precisa respeitar os níveis neurológicos. O uhum. primeiro nível, o alicerce desse nível é a fisiologia. Uhum. E aí existem vários estudos científicos que falam: se você não faz o número 2 muito bem, não queira ser a empresária do milhão. Não queira ter um status de 1.000.000. Uhum. Se você não consegue regular o teu número 2 naturalmente, você não vai conseguir regular. Ele fala: "É a base. É a base para você estar bem em todos os outros níveis. É a sua fisiologia, como é que você come, como é que você movimenta o seu corpo, como é que você tá com saúde e energia vital, como é que você bebe água. Qual é o nível que você bebe água?". Eu pego várias empreendedoras que não bebem um copo de água por dia. Uhum. Como assim?
E as pessoas elas, muitas vezes elas confundem performance com tempo de trabalho. As pessoas criam na sua cabeça que como Nossa, assim, é. E se hoje você induzem, né, muito a isso. Tem que tem que fazer, tem que trabalhar. fazer. Como que é aquela quem cedo madruga, eu não lembro agora, Ah, tem é. uma frasezinha que o pessoal Deus fala: ajuda quem cedo madruga. "Deus ajuda quem cedo madruga", mas dá a entender que você tem que acordar muito cedo, tem que trabalhar até tarde, para no dia seguinte acordar Exatamente. cedo de Você tem que fa novo e e essa esquece de indústria você. do fazer, a indústria do fazer. E essa pirâmide, ela vai trazendo vários níveis, são 5 níveis neurológicos. O primeiro é fisiologia, o último que é o ter. Uhum, Só que a gente inverte. A gente quer ter de qualquer jeito. E a gente esquece das necessidades para ter. E aí sim. eu quero ter, eu fico horas trabalhando, gente, eu não fiz nem xixi hoje, ou fica segurando a urina o dia inteiro. Gente, eu não bebi um copo d'água hoje, quando vai ver no final do dia, gente, eu precisava de 1,8 litro, não bebi nem 500. E tem gente que evita de beber água para não ter que ir no banheiro. Pra não ter Olha isso só aí, isso. já ouvi muito isso, pra não dar se eu beber água dá vontade toda hora de ir no banheiro, tem que parar toda hora, não Ah, dá, claro, você tem que ir no banheiro também, não né. posso parar. Aí olha só a loucura, aí como é que fica o corpo? Essa pessoa vai viver o quê? Aí, pior, essa pessoa tá buscando sempre estudar. Ela tem que Uhum. fazer o próximo curso para ser reconhecida. "Não, eu preciso do próximo Tempo certificado. todo, né. Eu preciso do próximo certificado". Uhum. E aí cada 1 hora de estudo, eu preciso de 200 ml de água, só para o cérebro. Não é da minha conta lá, da continha que tem da nutricionista, não. Só para o meu cérebro. Sim. A cada 1 hora de estudo para o meu cérebro oxigenar e eu reter pelo menos 1% daquele conhecimento. Nossa. Eu preciso de 200 ml. Ou seja, se eu não bebo água, se eu não cuido do meu fisiológico, em vão eu tô estudando, porque eu não tô retendo nada. É, você tá entrando e saindo ao mesmo E tempo, aí a né, gente tem e pessoas que falam assim: "Eu leio um livro e não entendo nada. Eu assisti um filme e não consigo gravar. Nossa, eu estudei, me pergunta a matéria que eu não sei". Aí vai achar que é pensamento acelerado. Você não tá cuidando do do essencial, básico, né. do básico. Então a gente fala: sucesso começa com feijão e arroz. É o básico. Uhum. É o básico. Eu cuidar de mim, eu olhar pra mim, eu cuido do outro e olho para o outro. Sim. E eu começo quando eu cuido do outro e olho para o outro, eu começo a ser validada e valorizada. Quando eu me valorizo, quando eu me valido, o outro vê isso em mim, e o outro vai dar valor, vai pagar pelo meu serviço ou pelo meu produto, Uhum. porque ele vai dar valor. Tudo começa em mim. Não adianta eu querer que o outro dê valor ao meu trabalho, que o outro dê valor, pague o valor que eu acho justo Uhum. se eu mesma Não tá se dando não tô me valor, né. valorizando. É. Não adianta eu querer que o outro, cumpra a palavra com o que ele diz pra mim, se eu não cumpro, eu falo assim: "Olha, amanhã eu vou caminhar", e eu não caminho. Aí eu vou brigar com o outro quando fala assim: "Amanhã eu vou aí fazer tal procedimento", Uhum. e não vai. É a vida devolvendo. Uhum. Eu não cumpro a palavra com aquilo que eu faço pra mim, e aí quero obrigar o Que outro tenha compromisso ter também com compromisso você. com o meu serviço ou com o que eu faço, É, e aí vai virando um looping. isso acontece, né, porque, por exemplo, na nossa cabeça já fica meio que, eh já entende assim, por exemplo, você marca com um profissional, aquele profissional sempre atrasa, porque assim, se você tá trabalhando com Sim, hora marcada, tecnicamente você tem que atender naquela hora. É claro que a gente entende um pouco, às vezes um atraso ou outro, porque às vezes, foi um paciente que chegou atrasado, aí atrasou, aí demorou um pouquinho mais com aquele aí tudo bem, mas quando é um profissional que sempre se atrasa, e aí ele, cria um hábito ali de atrasar, quando o cliente, o paciente vai procurar ele, o que ele vai fazer? Ele vai atrasar também. "Ah, mas é fulano de tal atrasa, eu vou atrasar, ah, vou já chegar escutei muito depois". isso, "Ah não, vou meia hora depois porque ele só chega atrasado, ainda tá tudo bem", já escutei muito isso. Vou te falar "Não, que eu depois eu eu já vou". fiz isso, de falar assim: "Gente, vai atrasar, eu não vou ficar chegando na É. hora". Às vezes, a pessoa nem tá no lugar onde marcou, né, falar: "Ah, não vou ficar lá esperando sozinha, né, eu não sei nem onde que eu vou estar", às vezes não conhece o lugar que você vai. E olha só como é que a gente é, aí a gente começa a se nivelar também É verdade. pelo erro, e aí a Do gente outro, começa a repetir. E olha como que nós somos vulneráveis a ser o que o outro dirige a gente a ser. sim. Quando Uhum. nós deveríamos, né: "Olha, eu vou chegar a tal hora, se eu só espero até tal hora. Se você não chegar até tal hora, eu vou embora". Deveria ser assim, né. Deveríamos ser assim, por que que nós não fazemos isso? Porque nós queremos ficar bem com o outro. Uhum, "Ah, se eu for embora, o que que ele vai pensar? O que que ele vai achar? Ou eu não vou fechar o serviço". E aí a gente vai uhum. não nos valorizando para valorizar o outro, e aí a gente deixa de ser quem nós somos
para entrar no modelo do outro. E quem sente isso? Né. As nossas emoções. Isso interfere diretamente nas nossas emoções. A gente vai abrindo mão. Só que a gente abre mão, chega depois, ainda espera também, ainda Uhum. fica com raiva da pessoa, vai embora e a pessoa tá lá, ó, na boa, não tá nem aí, tá, nem tá aí e aí a pessoa invadiu a tua emoção naquele dia. Aham, com certeza. E aí isso vai se repetindo para várias outras áreas da vida. E aí a gente vai deixando as pessoas depositarem as emoções delas Uhum, em nós, e nós vamos nos transformando emocionalmente o que os outros são. uhum, E aí, emoção traz comportamento. E aí a gente se comporta como aquilo que a gente apontava que era errado. A gente uhum, começa a se comportar naquilo que a gente não aceita no outro. E aí, comportamento traz resultado. E os uhum, nossos resultados começam a ser igual. Aí a gente não consegue o sucesso que a gente gostaria, não consegue crescer profissionalmente, não aumenta o número de clientes, não aumenta o valor financeiro. E a gente fica perguntando: "O que que eu estou fazendo de errado? Nada acontece na minha vida, como assim? Eu estudo pra caramba, eu trabalho pra caramba e nada acontece na minha vida". Vai ver o looping que você tá emocionalmente. São as suas emoções que uhum. trazem o seu comportamento que vai trazer o teu resultado. E aí vai gerando só frustração Vai profissional, gerando né. só frustração. Então, eu chamo de castração emocional. Quando a Uhum, gente castra as nossas emoções, eu não vivo as minhas emoções, porque eu preciso alimentar a emoção do outro, uhum, eu começo a também não viver a vida que eu mereço. Financeiramente, profissionalmente. Por quê? Porque eu estou abrindo mão da emoção, eu me comporto também e o comportamento traz o meu resultado. E o uhum, meu resultado vai ser sempre a média. Vai ser sempre igual. E aí é o que eu falo, é aquele profissional elástico, né, chega até aqui, ele tem uma média. A minha uhum, média é até aqui. Aqui eu não ultrapasso. uhum, Faturo X, é até aqui, volto. Tenho X cliente, é até aqui, volto. Consigo crescer, é até aqui, volto. Vai olhar para as relações. São as pessoas que estão interferindo nas emoções. Vai olhar uhum, para as emoções, são as mesmas emoções, é só até aqui. Então, quanto eu não avançar nelas e avançar nessas emoções, é avançar nos meus resultados. E aí, avançar nessas emoções é avançar nos meus relacionamentos, porque eu vou começar a dizer coisas que eu estava segurando, que eu estava uhum, entalada. Eu vou começar a dizer: você chegou atrasada, já foi embora. uhum. E aí eu começo a ser o quem? Para essas pessoas, a Acho que antipática, não quero, ah, não, ela é muito não. cri-cri, ela é muito cheia de, né. E aí É, eu quero isso. não quer. Então, o que que é mais forte para mim? Defender o meu ego, defender o meu status e a minha posição social, ou crescer e alcançar os meus objetivos? Então, para crescer e alcançar os meus objetivos, eu preciso de desbloquear o meu ego. Não tô nem aí para o meu ego. Uhum, Não tô nem aí, literalmente, para o meu ego. O que que é o meu ego? É aquilo que as pessoas alisam, aquilo que socialmente, politicamente tem que estar correto. É eu ficar do tamanho da uhum. caixinha para caber nela. É, parece que tem uma algema ali, né, que te segura, na verdade Literalmente. uma As corda que te puxa correntes, é. pra pra trás, né, você não pode ir até ali. E eu vejo também que, além disso, você percebe que a gente tem muito essa questão de, por exemplo, e se der errado? E se isso aqui não der certo, né, e eu não conseguir evoluir, se eu me frustrar? Mas também existe, a gente tem um receio, um medo, às vezes, até do que é bom, né. Ai, meu Deus, a gente Exatamente. às vezes fica, com Esse medo de ir e além. se der errado, que a gente chama, né, de mecanismo de autossabotagem, e Uhum. se der errado, e se eu não tiver o cliente suficiente, esse "e se" já é o medo de se der Aham, certo. se der certo. Porque A pode gente dar errado, mas prefere, pode dar lembra lá do certo. ponto negativo? A gente prefere olhar, a gente tem 2 vias, o copo meio Aham. cheio e o copo meio vazio. E aí, para onde eu quero olhar? Então eu prefiro olhar, eu decido olhar, mesmo que inconscientemente, eu decido olhar para o errado, Uhum. para o que não vai dar certo, porque até aqui eu só conheço esse lugar. Até aqui só conheço o fracasso, só conheço a decepção, só conheço a frustração. Então é melhor eu desejar isso, porque é um campo que eu conheço, é um campo que eu já sei lidar. O sucesso eu não sei lidar. Eu não sei lidar quando aquelas pessoas se afastarem de mim e dizer que eu sou metida besta porque eu consegui.
Eu não sei Uhum. lidar com a crítica quando aquele que não conseguiu for me criticar, que é o que a pessoa que eu gosto, que é a pessoa que eu andava. Eu não sei, então eu começo a me sabotar com que e se der errado, porque eu tenho medo de se der certo. É, porque muitas vezes pode dar muito certo, né. Na maioria das vezes foi feito pra dar certo. Não É, só dá errado porque a gente focou no errado, mas é pra dar certo. Se você fez, se você estudou, se você ama, se é isso que você quer, só vai dar errado se você ficar alimentando esse foco. É é pra dar certo. e a gente percebe também que quanto mais, por exemplo, acontecer alguma coisa no dia, né, deu aquela coisa errada, foi, sei lá, pegar um Uber, o Uber foi mal educado. Aí você saiu do Uber, tropeçou. Aí, sabe, É isso parece que aí. é uma Pronto, sucessão hoje o meu dia de problemas, olha, tem uma cliente e que a ela pessoa só se afundando. eu tenho uma Hã. cliente que ela mandou assim pra mim: "Ai Marta, não é mentira, tá tudo dando errado, tá tudo dando errado. Tô com febre, tô resfriada, minha filha tá doente, queimou 5 ar-condicionado da minha casa, Que meu isso? celular assim, 5 5. ar-condicionado, queimou o fogão, que ela tem um local, queimou o fogão do meu local, queimou e sim, queimou e fez uma lista. Vai atraindo cada vez mais coisa negativa, né. E Só aí ela vai falou assim: "Não é possível, tem alguma coisa errada". Eu: "Sim, os seus pensamentos. Troca os seus pensamentos que começam a trocar a sua realidade. Tem alguma é. coisa errada, os seus pensamentos, o teu foco. Tudo que a gente foca cresce, expande. O que que você está focando? Caramba, queimou o primeiro ar-condicionado. Tem alguma coisa que quer me falar aqui. Vamos lá, vamos consertar, vamos ver o que está acontecendo, como é que tá Uhum. essa fiação, porque se queimou 5, tem alguma coisa na fiação. Se eu tivesse É. visto no primeiro, ao invés de ficar esperando, procrastinando, deixando para Aham. depois, e aconteceu alguma coisa na fiação, já vamos ver o que que tá acontecendo. Aí, às vezes, o ar-condicionado tá tudo interligado um ao outro, né. Exatamente. A gente não trabalha com prevenção, a gente só quer a nossa cultura é de apagar incêndio. Uhum. Por quê? Porque é bonito falar que eu tô com: "Ai gente, eu tô desesperada, eu tô com uma dificuldade, eu tô", sabe, atrai o amor das pessoas, Aham. atrai a atenção da Exato. pessoa. Parece que todo mundo quer ajudar. "Ai, o que que eu posso fazer pra te ajudar?", não sei, Exatamente, né. porque aquela criança esperta demais, lá na infância, que quando dizia para a mãe assim: "Tô com febre", e a mãe falava assim: "Não vai pra escola hoje não". Uhum. "Mãe, tô tossindo", "Não, hoje você vai ficar em casa". Aí o que que nós seres humanos começamos a aprender? Quando eu tô doente, as pessoas me dão mais Mais atenção, atenção. me dão mais amor. A minha mãe nem foi trabalhar porque eu estava doente. A E às minha mãe vezes ficou em é casa. isso que a pessoa quer, atenção. É o que muita gente às vezes vai Exatamente. procurar na clínica, Exata atenção, atenção. Vai fazer um né. procedimento, aí você vira terapeuta. Eu E assim, às vezes o que acontecia, tinha uma fisioterapeuta. Agora estamos contra a fisioterapeuta, mas, acontecia de fazer um tratamento, melhorar, e a pessoa continuava indo, não tinha mais nada para fazer, mas ela ia, porque ela queria fazer estar lá, Exatamente, queria estar ali. atenção, conversar, gostava de estar ali com a gente, não sei o quê, e ela ia, continuava indo. Era o Principalmente momento idoso. terapêutico dela. O idoso também tinha É, muito isso, porque às vezes eu acho que, o idoso às vezes ele sente que as pessoas não dão mais sim, atenção a sim. ele, e aí ele sente essa falta, né, então ele busca isso, o ser humano acaba buscando muito Tá isso, né. faltando muito isso. Hoje em dia, com o que a gente falou lá no início das redes sociais, né, as pessoas estão menos pacientes, Sim. estão bem menos interativas. Então a gente vê numa casa, né, tá um no celular, um no outro, um no outro, no outro, não senta, não se olha, não conversa, e o idoso vai ficando cada vez mais de lado, né. Eu recebo pacientes também idosos que eu estava até vim pra cá Uhum, contando para meu esposo, falando com ele: "Nossa, uhum. tem que ver, ela chegou: "Você mudou a minha vida, é Deus no céu e a doutora Marta na terra". E eu falei: "Eu não fiz nada, só dei meu ouvido. Fiz nada, só ouvi". E ela vai pra lá, fica horas, às vezes paga horas de sessão pra ficar conversando comigo, simplesmente pra conversar, porque ninguém escuta ela. Pois E aí é. ela fala assim: "Você mudou a minha vida". Eu só dei atenção, que ninguém tá dando. Então Uhum, o mundo está carente de atenção, o mundo está necessitado de atenção. Então quando você para tudo, porque na clínica você precisa parar tudo, para fazer uma uhum, fisioterapia, para fazer um procedimento você precisa parar tudo. Alguém parou tudo para me dar atenção. Não importa se está mexendo no meu rosto, se está mexendo na minha barriga, não importa, está me dando uhum. atenção. E aquela pessoa quer falar, aquela pessoa quer essa atenção. Nós somos assim.
Nós precisamos disso. E aí, ainda mais se for uma pessoa extrovertida, mais para o lado de fora, um idoso ou alguém que não tem uma atenção em casa, Sim. e aí a gente tem, várias pessoas que trabalham com estética que falam isso, Uhum. né. Eu sou uma terapeuta, na verdade, que a pessoa chega lá com um monte de problema, às vezes a pessoa tá o profissional tá arrasado, mas ele tá ali, dando conselho, dando direção, ouvindo, falando. Por quê? Porque as pessoas estão necessitadas disso. Então, Uhum. quanto mais se forma profissional na saúde, é o que você falou, às vezes eu me formei na minha área, mas eu tenho que saber de tantas outras Tantas outras coisas. coisas, é Eu verdade. preciso saber sobre gestão das emoções, porque se eu não gerir as minhas emoções, eu não vou ter um dia bom no É. no meu consultório, não vou ter na minha clínica, não vou ter um dia bom, porque eu vou receber todo tipo de pessoas ali. E clínica é pra Uhum. quê, gente? Pessoas doentes. Teve um momento na minha profissão, eu já sou terapeuta há mais de 10, Hã. vai fazer 10 anos. Teve um momento na minha profissão que eu entrei em crise, Sim. porque eu falava assim, como pessoa, não como profissional. Uhum. Eu pensava: "As pessoas só me procuram por problema. Quando tá bem, ninguém me conta nada". E as minhas amigas eram assim, Talvez porque te veem nesse lugar, né, de de que a pessoa de resolver o resolver problema. E aí acolhimento, de eu ouvir. estabelecia isso. Então uma pessoa sumiu na minha vida, eu sabia que ela estava bem. Uhum. Ela aparecia, estava mal. E aí isso eu É falo assim: sempre "Poxa, as assim. pessoas se eu". E aí eu comecei a ter crise. As pessoas só são interesseiras, elas só querem o que eu tenho, não quem eu sou. E quando eu estava mal? Eu tinha que ter terapia, né. E aí eu Aham. comecei a aí isso pra mim era uma grande dor, com pessoalmente. Eu pensava assim como profissional: "Caramba, eu não tenho ninguém". Eu não tenho Sim. ninguém. Porque eu tenho uma amiga, quando ela tá bem, ela some, quando ela tá mal, ela aparece. E aí eu ainda brinco com as minhas amigas quando chama: "Oi, tudo bem?" Eu falei: "Que você tá precisando? Já sei que aconteceu alguma coisa. Algum problema para resolver, né. Algum problema pra resolver, preciso conversar, Aham. agora eu presto". Então, e aí eu comecei a confundir as coisas. E nós profissionais somos assim, nós somos uma pessoa, tem uma pessoa por trás. Se cortar Uhum. aqui sai sangue, não adianta você Sim. querer vestir uma capa que eu vou tô aqui pra te ajudar, não, eu também preciso de ajuda. E aí ali eu comecei a sabe, eu fiquei em crise, eu precisei de terapia. Uhum. E aí eu fui entender que realmente eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que as pessoas vão me procurar quando elas não estiverem bem. E que maravilha É, por isso, porque o que que eu sou? E aí eu comecei a entender isso, que eu sou uma pessoa que eu coloco as outras pessoas emocionalmente bem. é, Então uma pessoa que tá bem emocionalmente, ela não precisa de mim, sim. e tá tudo bem. É, e E eu assim. comecei a me entender. E quando eu comecei a me entender, e eu vi a minha necessidade de ter pessoas, eu falei: "Gente, eu vou atrair pessoas que não estão bem, e É natural. se eu não me resolver com isso, não dá para exercer essa profissão, É, a não gente dá". tem que aprender a lidar com essas questões também, né. No meu trabalho eu também tenho muito isso, assim, principalmente com pacientes da tricologia, né, em que tem a questão da autoestima que tá baixa, aí sofre de alopécia, geralmente mulheres. Imagina só, a pessoa tá perdendo cabelo, às vezes tem uma alopécia, né, tá com uma falha grande, Sim, exorbitante no couro cabeludo, ela deixa de sair, deixa de se divertir, deixa de namorar, de curtir a vida, às vezes tirar uma foto, ela não consegue tirar uma foto, porque aquilo ali vai aparecer. Na cabeça dela ali é um problema muito sério, né. sim, E aí a pessoa já está comprometida emocionalmente, e aí você começa a atender um paciente atrás do outro, que estão todo mundo comprometido emocionalmente, e gera até uma sobrecarga para esse sim, profissional, mesmo que não seja, que a gente atenda necessariamente alguém que esteja com algum problema psicológico, mas, de certa forma, impacta o emocional no que a gente vai sim. tratar também. Então o profissional também tem que se resguardar muito, né. Precisa aprender a fazer eu chamo de reciclagem emocional. A gente, Uhum. como profissional, tem determinados momentos, principalmente na área da estética, a gente vira um caminhão de lixo. É As isso. pessoas chegam ali para depositar os lixos dela. Elas não estão aguentando mais. E a gente precisa aprender a reciclar esse lixo para não levar para nossa vida. Uhum. A gente precisa reciclar, porque não adianta falar assim, numa coisa eu não levei para mim. Mas a gente entende sobre energia, sobre Sim. ambiente, é tudo ali. Eu tô ali o tempo inteiro, só recebendo lixo, lixo, dores, 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 dores. O Dá que que eu logo vou uma dor de fazer? cabeça no final do dia, Dá dor de hein. cabeça, dá cansaço, Dá um cansaço, parece que tá cansaço sugada, extremo, né. isso aí, eu falei, estava até falando com meu esposo também, eu falei, quando a gente estava vindo, eu falei: "Nossa, na quinta-feira eu atendi 2 pessoas, mas parece que eu atendi 16".
É, por causa dessa carga Porque eu emocional, falei: né. "Nossa", aí eu expliquei um pouquinho pra ele a carga que uma das pessoas trouxe, eu falei: "Nossa, parece que e aí? Que fazer com isso?". Tem pessoas que vão precisar, por exemplo, é comprovado cientificamente, tem profissionais que precisam de drenagem, drenagem mesmo linfática. Uhum. Para quê? Para tirar a carga emocional, porque aloja no corpo inteiro, e aí você tem retenção de líquido, você tem retenção de energia. Reiki também é bem legal, É, o e reiki. é maravilhoso. E aí você precisa trabalhar o teu corpo, você precisa falar, você precisa Uhum. colocar pra fora. Tem hora que você não quer falar nada, mas você precisa. O profissional precisa passar por o processo, você precisa fazer gestão dessa emoção. Querendo ou não, você recebeu uma emoção. É. Por mais que você não sugue pra você, mas você recebeu. O que que eu vou fazer com ela? Eu Uhum. preciso Sim. reciclar. Às vezes eu até chego em casa quando eu tô num dia, assim, que tá mais carregado, às vezes teve muita gente, mistura de energia no local, às vezes é só de você ir tomar um banho, deixar aquela água batendo Maravilhoso. e sentir como se estivesse limpando, eu já É. mentalizo, como se estivesse limpando o meu corpo, minha energia e renovando. Dá uma sensação já de melhora, Sim. né, parece que Lavar a melhora cabeça tudo. mais demorado e sentir você, sabe, esfregando o seu cabelo, tomar Uhum. aquele banho no estado de presença, é maravilhoso. Óleos essenciais também é É maravilhoso, adoro maravilhoso. usar óleo É, essencial também. Às vezes até quando eu vou tomar um banho, pingo uma gotinha assim no shampoo, é vou fazer maravilhoso. só de sentir aquele cheirinho, É. né, porque acaba atuando no sistema límbico, né. Depende muito ali do sistema representacional da pessoa, né. Se a Uhum. pessoa é mais sinestésica, é maravilhoso. É. Se a pessoa for mais visual, ela vai precisar daquele momento dela, sabe, visualizando, é como você falou, Uhum. fechar os olhos, visualizar mesmo a sujeira saindo, Uhum. e aí ela precisa ver. Aí se a pessoa é mais auditiva, de repente uma música ali no banho, algo que já vai trazer essas sensações, então pode ser que De unir fortalece mais pode unir coisas, tudo, né. porque nós somos todos. É, Nós sim. somos todos, nós Uhum. sempre temos um que fala mais alto, mas nós somos Sim. todos são os 5 sentidos, né, nós percebemos Aham. todos. Pode fazer os 3, colocar uma música, Uhum. imaginar toda a energia ruim indo embora, usar o óleo, pode fazer os 3. Isso é excelente. De repente colocar Uhum. ter sempre aquela garrafinha mesmo PET de 2 litros ali Uhum. no congelador e você pegar a planta dos seus pés Pra e ficar passar, né. rolando aquela quando você, sabe, tá muito exausta, isso Uhum. é maravilhoso antes de dormir para melhorar a ansiedade, para melhorar inclusive a carga que você recebe. Passa os seus pés ali umas 10 vezes naquela garrafinha congelada ali, ó, vai Uhum. rolando ela por baixo dos seus pés, deixa aí voltar prestando atenção. Sabe, com uma música de fundo, com Sim. ambiente, com óleo essencial, Tudo. isso é maravilhoso, você já vai se sentir revigorada. Ah, vai ser maravilhoso mesmo. É. E maravilhoso foi a nossa conversa, nosso Ah, bate-papo, né, passou muito rápido. a gente está encerrando por aqui, mas eu queria agradecer muito a sua presença. Eu acredito muito que as nossas emoções, a gente saber gerir as nossas emoções, que eu fui aprender tarde aí, né, mas A gente a vai gente foi aprendendo ao longo aprendendo. da vida, É. é. E a gente vê eu fui perceber, assim, realmente quanto é importante que se você não tiver bem com as suas emoções, nada vai fluir, Nada flui. nada. Profissional, saúde física, né, a parte pessoal, os relacionamentos. Fica sem sentido, né. Exatamente. Então eu acho que, assim, a gestão emocional é extremamente importante para a base do profissional, principalmente aquele que quer performar, Sim, né. Então, muito obrigada. eu que Se você agradeço. quiser deixar a sua rede social também pra gente. Sim, a minha hoje que eu mais uso é o Instagram, né, Aham. Marta Sampaio Trainer, só botar lá Marta Sampaio que é a primeira que aparece. Ah, Vem perfeito. Obrigada, Eu que Marta. agradeço, obrigada, Andréia. Parabéns aí pelo podcast, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitos profissionais. É, e a gente já tá bombando nas redes sociais aí, né. Uau, que Olha, a legal! gente já teve um alcance muito legal, Que tá. legal, É. ó. E Parabéns. e vocês que querem continuar nos acompanhando, não deixem de se inscrever no YouTube, acompanha também no Spotify, em todas as redes, a gente tá sempre postando muita coisa legal, as próximas entrevistas que a gente vai ter também. Tem muito conteúdo para você poder aprender muito mais com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.